Bom, agora mudando de assunto, falando sobre o tema que é destaque no JU. As sociedades em todo o mundo sempre foram marcadas por padrões de beleza e a busca por uma pseudo-perfeição se tornou praticamente uma obrigação para muitas pessoas, uma exigência para si mesmo e para os outros. Mas afinal, qual é o impacto da imposição que, ainda que de forma sutil, da estética padronizada nas nossas vidas, sobretudo ocorre na saúde mental? Quando falamos de mudanças estéticas, muitas pessoas pensam em grandes cirurgias plásticas, porém a busca por procedimentos estéticos não cirúrgicos crescem cada vez mais nos consultórios. Então, o que mais estão na moda são atualmente os preenchimentos e a famosa harmonização facial. Confira mais sobre esse assunto, feito pela reportagem de Isabela Rodrigues. É difícil encontrar quem nunca teve vontade de dar uma mexidinha em alguma parte do corpo. Atualmente, o rosto tem sido o principal alvo desse desejo e, como reflexo disso, os procedimentos estéticos não cirúrgicos têm crescido no mundo todo. Segundo a última pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, procedimentos não invasivos, como os preenchimentos, aumentaram em 10,4% de 2017 para 2018. O Brasil é o segundo país que mais realiza esses tratamentos, atrás apenas dos Estados Unidos. Só em 2018 foram mais de 760 mil. A dermatologista Thaís Mesquita conta quais os procedimentos estéticos mais populares em Uberlândia. As pessoas procuram mais por procedimentos faciais, né? Porque acho que o rosto é o nosso cartão de visitas. Dentre eles, a primeira é a toxina botulínica, que é usada tanto para prevenir as ruguinhas e não deixar que fique com rugas de expressão lá na frente, quanto para amenizar aquelas que já quebraram. Em segundo lugar, vem os preenchimentos. Dentre eles, os mais procurados são para a olheira, para a boca e para o sulco nasogeniano, que é o famoso bigode chinês. E depois são os lasers, que são usados para melhora da qualidade de pele, poros abertos e manchinhas na face. A Júlia tem 22 anos e realizou 2 procedimentos no rosto no início deste ano, o preenchimento labial e a rinomodelação. Ela revela que decidiu mudar porque o formato da boca e do nariz incomodavam. O preenchimento labial é uma coisa que eu sempre quis fazer. A minha boca sempre me incomodou, desde que eu me lembre. Não é uma questão de padrão de beleza. E eu coloquei 2 ml na boca. Eu cheguei lá e ia colocar 1 ml só, mas aí a dentista ela falou que ia ser mais para definir se eu colocasse 1 ml. Então eu falei assim, vamos colocar 2, porque minha boca é realmente muito pequena. E o nariz me incomoda mais o perfil mesmo. Aí eu coloquei 1 ml aqui para ele ficar mais retinho. Não gostava de jeito nenhum do meu perfil, isso me incomodava muito também. Não conseguia nem me olhar no espelho, tirar foto de perfil, era horrível para mim. Outra mudança estética que despertou o interesse de muita gente, inclusive famosos, é a harmonização facial, procedimento que tem a intenção de dar um aspecto mais proporcional e simétrico para o rosto. De acordo com o Google Trends, as pesquisas sobre o assunto cresceram 540% entre janeiro e julho de 2020. Mas é preciso ter cuidado ao tentar corrigir supostas falhas na aparência. Além disso, a dermatologista explica que uma conversa franca com o especialista é fundamental. As pessoas têm comentado muito sobre a harmonização facial e eu acho que é um tema que tem que ter muita cautela. Porque eu não acho que tudo seja uma forma de bolo, como a gente vê, que toda pessoa tem que aumentar a mandíbula, projetar o malar. Eu acho que cada caso tem que ser avaliado individualmente. E para mim um procedimento bonito, bem feito, é aquele que a pessoa te encontra na rua e fala: nossa, como você tá bem, como você tá bonita, como você tá saudável, sem perceber o que foi feito. Eu gosto muito da naturalidade dos procedimentos. Então,
mais resgatar aquilo que foi perdido. Então, onde tem o suco, a gente repõe, estimula colágeno para melhorar a pele, ou faz algum procedimento pensando nesse efeito lifting, mas não sou muito a favor daquelas mudanças radicais que a gente tem visto. Eu sempre converso bem, tento alinhar as expectativas com o que realmente cada procedimento pode oferecer, ver custo-benefício de cada procedimento, ver o que o paciente busca. Às vezes ele busca por um procedimento ou uma coisa que não é bem aquilo que vai responder, então às vezes eu mostro outras opções que talvez sejam melhores para aquele caso. No final, para a maior parte das pessoas que já fizeram um procedimento estético, se sentir bem era um dos principais objetivos. Minha autoestima em relação aos lábios e o nariz é uma coisa que mudou muito depois dos procedimentos, porque era o que realmente me incomodava. E aqui no estúdio nós recebemos a psicóloga Ana Luísa Mendonça. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Patrícia. Bom, como vimos na reportagem, os procedimentos estéticos no mundo todo, mas no Brasil, principalmente os pequenos, né? Não as grandes cirurgias, têm aumentado bastante. E não tem idade, né? Então. Começa, às vezes, com menos de 20 anos de idade. Nesse sentido, de que forma você vê essa busca pela beleza perfeita, uma pseudo-perfeição, né, de estética? Olha, primeiro eu acho maravilhoso que exista essa possibilidade. De mudança. De mudança, né? Da gente ter profissionais com boa formação que a gente pode utilizar para resolver problemas que podem dificultar a vida das pessoas muitíssimo. Sim. Por outro lado, e aí é o lado que me preocupa, que é o lado da saúde mental, que é o lado da aceitação de si, né? Que o excesso, ou mesmo a coisa da precocidade com a qual a gente embarca nessa onda, digamos assim, pode ter o efeito para todos nós, né? E qual seria esse limite para sabermos, dentro desse autoconhecimento, se o que está me incomodando de fato é algo que eu devo me preocupar? Né, algo que realmente esteticamente não é legal, ou quando é só coisa da minha cabeça e eu estou encanada porque eu estou vendo outros padrões, outras referências de beleza que não são a minha. Pois é, veja só, você deu um exemplo aí, qual que é o limite, né? Eu acho que é estar bem, porque você imagina, se você acabou de se separar e decide fazer igual nós estávamos comentando aqui anteriormente, uma rinoplastia. Ali, no meio da crise, não é boa hora. É boa hora de avaliar o todo, não é? Trocar informação, conversar com profissionais, conversar com psicoterapeutas, conversar com familiares, conversar com rede de apoio, porque as redes sociais estão inundando nossa vida de imagens, e imagens poderosas, né? Que faz com que nós nos comparemos com outras pessoas o tempo todo. E o que nós vamos fazer com essa comparação? Quanto tempo nós vamos passar olhando para outras pessoas e achar que nós somos diferentes, melhores, piores, a boca maior, menor? Não é? Excelente. Gostaria que você também falasse sobre a questão de que forma que as mídias de hoje, cada vez mais digitais, como as plataformas, né, as redes sociais, elas impactam, então, nessa autoimagem, na construção de uma autoimagem de beleza. Muito, né? Você viu que um dos exemplos dados de imagem foi aquela menina que você falou sobre o nome dela, Sonza? Uma cantora, né? Uma cantora. Ela fez procedimentos, modificou-se muitíssimo e todo mundo fala dela. Então, acaba sendo uma pessoa muito seguida e essa imagem repercute na imagem das meninas daquela idade, né? Então, todas vão ficar se comparando com aquele novo padrão, com aquela estética. Não mais só com a menina que estuda com você na sala de aula. Bom, nem na sala de aula estamos mais. Mas ampliou-se, né, esse universo de comparação. E com relação ao gênero, se a gente for falar das mulheres e das meninas, muito cedo as meninas começam, historicamente, a olhar-se e comparar-se, né? Mas historicamente também falando sobre na nossa sociedade, né? Desde a Idade Média,
até hoje. Os padrões de beleza sempre mudaram. Exato. Ao longo da história, né? Podemos dizer que, então, o que é belo hoje é algo efêmero, que pode ser que daqui uma década não seja tão belo assim? Com certeza. Só para a gente fazer uma análise com relação à idade e ao que pode ser belo, hoje nós temos atrizes de 40 anos fazendo propagandas publicitárias importantes, né? 5 gerações atrás, 40 anos seriam as vovós, né? Fazendo crochê ou sei lá o quê. Então, é claro que a gente muda. Mudamos nós, mudamos a imagem, mudamos o que é bonito, né? Excelente. Eu sou a favor do processo de aceitação. Aceitação, essa é o X da questão. Bom, olha só, gente, a internet influencia a sociedade de muitas formas, sabemos disso. Inclusive no modo de como ela se enxerga também, né? As pessoas se enxergam através das redes sociais. O maior exemplo disso são os tantos de filtros, né? As ferramentas de edição, a percepção da beleza tem sido impactada de diversas maneiras. Então veja na reportagem de Matheus Maia com imagens de Daniel Latorraca. Nas redes sociais a gente já sabe, tudo é perfeito. As viagens são cenários incríveis, as comidas deliciosas, as roupas perfeitamente coordenadas. E a pele? No mundo mágico dos filtros não há poros, manchinhas, vermelhidão, cicatrizes de acne ou um rostinho redondo. Fotos sem filtro só se for de um pôr do sol bem fotogênico ou uma superlua. E como fica a nossa relação com o corpo no meio disso? Será que os filtros influenciam nessa percepção? A jornalista e especialista em mídias digitais, Ana Augusta Ribeiro, explica o impacto das redes sociais na vida de muitas pessoas. É para parecerem melhor em selfies, é para saírem melhor na internet. Porque hoje o que é validado, o que é bom está na internet. Então, eu não sou boa o suficiente se eu não tiver a validação da internet. Eu não sou bonita o suficiente se eu não for bonita na internet. Eu não vou conseguir uma posição boa na vida, boa no trabalho, se eu não tiver a validação do online. Com isso, as pessoas não se reconhecem mais no espelho quando levantam os olhos da tela do celular. Os padrões de beleza, que até então eram inatingíveis, agora são ficção de redes sociais. Segundo a psicóloga Laís Mutuberria, desde a antiguidade, o culto à beleza faz parte da cultura de diferentes sociedades. A noção de belo não seria diferente. A noção de belo na conduta social, na política, sempre foi influenciada pela época, pelo tempo e pelo que acontecia em cada rede social. No Renascimento, o belo eram as mulheres gordas. Hoje não se fala em gordura como algo belo, se fala em gordura como algo inclusive que não é saúde. Antes, fumar era algo belo. Então sim, será que o uso de filtros, será que todo esse teatro que muitas vezes estamos servindo nas plataformas, né, como Instagram, Facebook, será que eles estão mudando a nossa noção de belo? Para a jornalista, os padrões de beleza vêm se tornando um reflexo daquilo que está presente nas redes sociais e impactando, por exemplo, a indústria da moda. O Instagram, ele impacta diretamente na nossa percepção do que é belo. A gente passou a ver tanta coisa editada e escolhida para estar lá, que foi aquilo que passou a ser considerado belo. O que é belo é o que a pessoa com 2 milhões de seguidores mostra. Então estabeleceu-se esse padrão, né? Se no começo dos anos 90 o padrão era estabelecido pelas supermodelos que apareciam nas capas de revista, a partir de 2010 quem passou a estabelecer esses padrões foi o Instagram, foram as mídias sociais. Tanto que hoje, dando uma característica bem específica de como funciona um negócio de moda, muitos estilistas hoje olham o Instagram das modelos, não mais o composite, né? Para vocês verem como mudou a forma com que as pessoas avaliam o que é o belo e o que é cool. Muito legal, né? A gente estava falando justamente sobre o que a reportagem estava dizendo, né, do que é belo, do que é cool, do que é legal, né, que a Ana estava dizendo. E aí, eu gostaria que você continuasse essa discussão, Ana Luísa, nesse sentido de quando a pessoa entende que ela é bela da forma como ela é, a gente está falando de autoaceitação, mas como trabalhar a psicologia? Se eu tenho um nariz grande, é fato que esse nariz ele é grande, mas é possível aceitar esse nariz grande e me sentir bela com esse nariz grande sem ter que me preocupar
com um padrão estético de um nariz pequeno? Como é que você trabalha isso com os pacientes no lado da psicologia? Olha, a primeira coisa é aceitar que esse nariz veio para você. Faz parte de uma família. Do seu DNA, né? Exatamente. Às vezes é a cara da sua mãe, às vezes é a cara do seu pai, às vezes puxou o vovô ou a vovó. Então, isso pode ter um componente de identidade familiar muito grande. Que é muito legal, né? Exatamente. Faz parte da história. Você pensa todo mundo com os mesmos narizinhos das Jenner ou das Kardashians. Todos os narizes iguais? Não é possível, gente. A gente precisa problematizar e falar sobre isso. Que existem narizes muito bonitos e não esteticamente, plasticamente iguais a tantos outros, né? É muito legal quando você consegue, no mínimo, protelar essa decisão de uma cirurgia, por exemplo, estética, quando quem vem para o consultório é uma jovenzinha ou um jovenzinho. Eu acho que procedimento é função de pai e mãe segurar e falar, filho, filha, vamos esperar um pouquinho, até você pelo menos ter uma maior consciência de si para decidir uma coisa tão séria. Excelente. Falamos também sobre a questão da internet, o quanto hoje os digitais influencers mostram os padrões de estética, mas podemos afirmar também que há uma evolução nessa questão do padrão, estar mais diverso, né, as vários tipos de beleza, ainda mais nós aqui, né, latino-americanos, onde a miscigenação é tão grande. Exatamente, a pele negra, né, o gordo, o magro, o que tem mancha, o que tem sarda, né, o que não tem um braço, o que não tem uma perna, e eu não tenho procedimento estético para eu lidar com esse vazio verdadeiro, porque quando eu não tenho uma mão ou um braço, é fácil entender que eu estou falando de falta. Mas quando eu estou falando de não aceitação, eu também estou falando de falta, de vazios, de dores psicológicas, existenciais, de falta de aceitação. Então, quem realiza muitos procedimentos estéticos, você entende que a pessoa às vezes está criando tão bem, fuga. Não é? Pode ser uma fuga para outros problemas que deveriam ser prioridades. Não é? Eu acho. Não sou contra, imagina. Eu acho que hoje em dia o acesso é muito legal, mas os porquês têm que ser cada vez mais utilizados, né? Por quê? O porquê é a pergunta central, né? Por que acho. devo fazer ou não fazer algum procedimento estético? Exatamente, porque as pessoas vão dizer que você deve. Excelente, boa reflexão. A gente dá uma pausa nessa conversa. Agora saiba como fica a previsão do tempo em Uberlândia e outras cidades aqui da nossa região para este sábado. Deve haver pancadas de chuva em Uberlândia neste sábado. A mínima fica 23 graus e a máxima 27. Manhã de calor em Ituiutaba, mas com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. Termômetros marcam entre 24 e 40 graus. Em Monte Carmelo, a previsão é de chuva a partir da tarde, mínima de 25 graus e máxima de 38. Em Patos de Minas, a temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima 37. Faz sol na parte da manhã e pode chover mais tarde. Apesar da manhã abafada, a chuva também chega em Campina Verde. Por lá, os termômetros variam entre 20 e 39 graus. Chuvinha muito aguardada aqui em Uberlândia amanhã, então. Agora, falando sobre o Centro de Incubação de Atividades Empreendedoras da UFO, o CIAEM, vai oferecer um curso que se chama Ideação. O objetivo é estimular o empreendedorismo. A professora Luciana Carvalho tem mais informações. Veja. O primeiro curso de ideação do CIAEM tem como objetivo apoiar a geração e o desenvolvimento de novas ideias de negócio, sejam eles de base tecnológica ou que necessitem de algum conhecimento intensivo. Para isso, os empreendedores conhecerão técnicas de avaliação e validação dos seus negócios. O curso é totalmente online, está dividido em 5 módulos e cada módulo terá uma videoaula que foi gravada pelos próprios consultores do CIAEM e encontros virtuais onde serão aplicadas à prática por meio de oficinas.
As inscrições para o curso podem ser feitas em grupo ou individualmente. Os grupos que já estão previamente formados ou formados pelo curso serão acompanhados por mentores que são profissionais do mercado, que sugerirão ideias, validarão as ideias propostas pelos grupos, entre outras coisas. As inscrições estão abertas até o dia 11, podem ser feitas pelo site do CIAEM e onde você também encontra maiores informações. Agora, quer dicas para você curtir o fim de semana em casa? Então confira o que a Isabela Rodrigues separou para você. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. O final de semana chegou e nada melhor do que ouvir uma boa música ao vivo, né? Bom, as lives promovidas por vários artistas brasileiros continuam rolando e hoje eu trouxe algumas sugestões delas para vocês. Para quem gosta de sertanejo, amanhã tem Jean e Giovanni a partir das 4h30 e às 6 horas, Leonardo cantando com a dupla Luísa e Maurílio. Às 7 horas tem live da cantora Vanessa da Mata. Todas serão transmitidas nos canais oficiais de cada artista no YouTube. Agora, se você está procurando alguma coisa para assistir, a minha dica é o documentário O Dilema das Redes, lançado o mês passado pela Netflix. A produção traz um debate sobre a dependência das pessoas nas redes sociais e o impacto que elas têm na sociedade de forma geral, com análise de especialistas em várias áreas. Por hoje é só, curta o seu final de semana e até a próxima! Excelente dicas, obrigada, Isabela. E aqui no estúdio a gente volta ao nosso bate-papo com a Ana Luísa Mendonça. Já estamos chegando à nossa parte final do jornal, mas ainda gostaria que nós falássemos sobre a questão do envelhecimento. De que forma trabalhar, né, esse movimento que é inerente ao ser humano, que é envelhecer, de forma também da aceitação da beleza, se sentindo bem, mesmo estando velho. Mesmo estando velho, porque estaremos todos velhos. Todos velhos. A expectativa de vida aumentou. Isso. Então, todo mundo vai envelhecer e a gente espera que a gente envelheça bem, né? O que é envelhecer bem? Plasticamente, eu não posso me comparar com a estética da juventude, né? Como é que é ser uma mulher de 70? Vários estudos psicológicos falam que a partir de 50 anos... a mulher passa por um processo de invisibilidade. Social, né? A gente para de ser vista. Então, como é que eu posso estar bem se eu paro de ser vista? Eu vou ter que me olhar. Não é? Todo mundo tem mãe. Quando eu vejo alguém falar, essa velha pode ser sua mãe, sua avó. Como é que é essa coisa afetiva de perceber o envelhecer? Porque não deve ser coisa muito boa. Com certeza. Fácil não é, mas muita coisa boa vem disso, não é? Plasticamente, a gente vai ter que rever os nossos conceitos. Nós não vamos vencer a luta contra a gravidade. Não. Agora, é claro que tem muitos procedimentos estéticos que são tecnologias recentes da contemporaneidade e que auxiliam, sim, né, nesse chegar-se à terceira idade, mas com uma aparência mais jovial. Então, de novo, o limite é aquela perguntinha que você colocou anteriormente, é falar por que e quando devo fazer um procedimento estético? Porque é muito legal. O que me motiva? Quando eu aprendo os meus porquês, eu posso aceitá-los. E aceitar, mesmo nossos vazios e nossas incongruências, as nossas feiuras, é um processo importante, né? De me tornar quem eu quero ser nesse processo de envelhecer. Excelente. Então agora, independente da idade, já que nós estamos chegando ao fim, gostaria muito de te agradecer. Foi excelente sua participação. Muito obrigada. Ana Luísa Mendonça, gostaria que a gente fizesse uma reflexão final sobre essa ditadura da beleza. De que forma sermos felizes da forma que somos, sem nos preocuparmos com uma pseudo, né, beleza de um padrão existente social. Olha, busque olhar para você com amorosidade. O mesmo amor que a gente olha para nós, vai ser o amor que nossos filhos olharão para eles mesmos. Se nós somos profissionais, nós influenciamos outros olhares das pessoas para si própria. E eu acho que a gente tem
a gente tem uma função social de falar de aceitação. Eu acho que a gente não deve pular num lugar só porque todo mundo está pulando lá. Acho que essa reflexão é muito importante. Esse processo de nos conhecermos e nos reconhecermos falhos e com defeitos é uma coisa que gera muito empoderamento, muito crescimento pessoal. Excelente. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Viu? Seja sempre bem-vindo ao nosso jornal. Bom, e com essa reflexão que a gente termina o JU de hoje. Muito obrigada pela audiência. Tenha um excelente fim de semana. E lembre-se, é tempo de cuidarmos uns dos outros. Tchau, tchau.